Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Negócio que a Raquel comentou agora de manhã que me chamou bastante atenção é que ontem nós estávamos voltando do shopping, já estava um pouco tarde, nós passamos pela Pedra, porque está fazendo uma obra muito grande lá de reforma do BRT, então todos nós passamos pela Pedra, passamos lá pelo Correia, nós escolhemos passar pela Pedra. E o trânsito parou todo. Daqui a pouco começaram a falar, segue o pessoal. Já deviam ser o quê? Quase, já era meia-noite, né? Meia-noite, o pessoal da Igreja Católica fazendo procissão naquela hora. E a Raquel falou hoje pra mim, né? Quando a gente estava levantando lá aquela correria já de manhã. Poxa, se eles têm o sacrifício pro santo deles, meia-noite, num sábado, por que não também nós também fazemos o nosso sacrifício pro nosso santo? Jesus é o nosso santo. Ele é o nosso Senhor. E Ele merece. Ele merece que nós estejamos aqui para celebrar com alegria. Porque esse é o motivo de nós estarmos aqui, queridos. Não existe outra razão. É o preço que foi pago, como nós cantamos aqui. É porque Ele era, é e há de vir. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Porque Ele não está morto, mas Ele vive. E vive dentro de cada um de nós. E um dia vai voltar para nos buscar, amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, porque Ele em breve virá para nos buscar. Glórias a Ele, glórias a esse Deus. E algo que marca muito a história de uma pessoa, são as últimas palavras. Quantas pessoas que você já ouviu histórias delas, e você ouviu falar, as últimas palavras de fulano foram essas. As últimas palavras daquele grande líder, daquela grande pessoa foram essas. Palavras que marcam, palavras que trazem história, palavras que de alguma forma servem de exemplo para toda uma geração. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês as 7 palavras que foram apanhadas de todos os evangelhos e nos trazem hoje somente uma coisa: demonstrar o cumprimento do Filho de Deus aqui na terra. Porque Ele veio para nós. E ainda aqui em Isaías 53, 7, diga que Ele foi levado como um cordeiro silencioso ao matadouro. Ou seja, Ele sabia qual era o propósito daquela morte. Ele não reclamou daquilo. Jesus não reclamou da sua morte. As palavras de Jesus não foram de reclamação. Mas como Agostinho disse no século IV, a cruz onde ele foi crucificado, onde ele foi morto, serviu até de cadeira naquele momento, para a sua aula final. Como pode Jesus nos ensinando, morrendo, se entregando. Aquele era o ato final. Jesus morreria, Jesus ressuscitaria, tudo estaria resolvido. Estaria consumado, como diz a palavra. Mas até nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, Jesus está liberando palavras. O Senhor Jesus está ensinando. E a primeira palavra que eu quero te trazer nesta manhã, que o Senhor Jesus liberou neste momento de crucificação, foi uma palavra de perdão. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 23, vamos ler os versos 33 e o 34. E diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, outras traduções dizem caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então eles dividiram as roupas deles e tirando sorte. Essa é a primeira palavra que nós destacamos nesta manhã para você, meu querido. O Filho de Deus, além de estar cumprindo o seu propósito, até nesse momento tão doloroso, Ele estava perdoando. Perdoando quem? Naquele momento ali, perdoando os seus crucificadores. Era um povo
eram os soldados romanos, eram os líderes religiosos judeus. E mesmo em meio a tanta dor, em meio ao silêncio que ele estava, como nós lemos aqui de Isaías 53:7, o Cordeiro abre a boca para perdoar. E por que não eu também ter aplicado na minha vida este exemplo de liberar o perdão? Porque ele estava cumprindo ali todo aquele ensinamento, como por exemplo em Mateus 5:44, onde ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. O Senhor Jesus estava liberando perdão no momento da crucificação. Isso com um propósito de cumprir com aquilo que ele foi chamado, que é o amor. E muito mais do que cumprir, Jesus foi além. E que nós também possamos ir além no nosso amor e no nosso perdão. Amém? Glória a Deus. É verdade, Ele ressuscitou e nós cremos nisso. É o poder do Evangelho na nossa vida. Compreendemos sim que há pessoas que é difícil o entendimento isso. É difícil. Eu tenho um amigo que é totalmente ateu. Ele diz até, pelos seus olhos verdes, ele diz até que anti-judeu, anti-negro e essas coisas todas. Mas é porque, na verdade, ele não teve um encontro sincero com esse Jesus. Mas quando ele está lá em casa, a gente fala, ele respeita, ele observa os nossos livros na estante. E nós cremos, que há salvação para ele e para todos. E essa é a segunda palavra de Jesus na cruz: salvação. Em Lucas 23, capítulo 23, versículo 39. Abram sua Bíblia. Os dois malfeitores. Podemos? Então diz assim: um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que em nossos atos merece, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a segunda palavra, salvação. Embora naquele momento estivesse agonizando, estivesse sofrendo, estivesse padecendo, até sem tempo de talvez agir, Jesus ainda teve força, ainda teve a preocupação de lidar com aquele homem. Repare que o condenado, aquele que já estava condenado pelo sistema, porque confessou seus próprios atos, nós somos merecedores de estar aqui, ele não. Aquele homem, ele disse assim: Jesus, quando vieres no seu reino, lembra-te de mim. Futuramente, quando vier na sua glória, no seu poder, porque eu creio que o Senhor é o Messias. Quando vier, lembra-te de mim. Aí Jesus deve ter levantado seu rosto em direção a ele e disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja,
Amanhã não, hoje estarás comigo. Não é algo futuro, quando eu vier na minha glória. Hoje estarás comigo no paraíso. Eu conheci um homem que eu amava muito, que significou muito na minha vida. E esse homem, eu lembro que toda vez que parava um evangélico na porta dele e convidava, ele falava: amanhã eu vou. É amanhã, amanhã e amanhã e talvez. É assim com muitos. É assim com muitos. Muitos partem para uma eternidade sem Deus, porque deixa para amanhã. E tem alguns até que diz: Jesus está falando que vai voltar tanto tempo e nunca volta. Mas a palavra dele, de ontem se faz hoje. Amanhã, não. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E o condenado, ele teve a sua salvação garantida desde aquele dia. E quando Jesus vier em toda a sua glória, aquele homem estará com ele, ressuscitado, vivo, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Glória a Deus. Hoje mesmo, não num tempo futuro, ele garante a nossa salvação. Hoje, não amanhã. Essa é a segunda palavra de Jesus na cruz. Salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Para mim hoje é um motivo muito especial de estar aqui, porque dividir esse momento aqui com os irmãos, para mim é muito gratificante. A minha palavra é o amor. O amor é uma palavra muito fácil de se falar, né? Aqui quem nunca amou, né? Quem nunca amou uma mulher, um homem, obviamente. Quem não ama seus pais, quem tem filhos, amam seus filhos. Mas hoje nós vamos falar de uma pessoa que pouco falamos, mas que ela também é parte importante dessa história. Ainda vou dizer que se não fosse ela, essa história não teria acontecido. E Deus, ele foi tão maravilhoso que ele nos mostra a importância dessa pessoa. Então nós vamos ler João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. Amém? O pessoal está folheando ainda. Então vamos lá. João 19, 26 e 27 diz o seguinte: Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Bom, antes que eu me esqueça, quem é o discípulo amado mesmo, hein? Muito bom. Estou vendo que os irmãos estão acordados, né? Não estão dormindo mais. João. Irmãos, o interessante nessa passagem é que Jesus, ele, mesmo naquele momento de dor, como foi falado aqui pelo Léo, pelo Moisés, momento de sofrimento, apesar dele estar ali cumprindo uma determinação de Deus, apesar dele estar vivendo um momento espiritual, ele estava ali na carne, ele estava sofrendo, né? Sofria muito, sentiu muitas dores, mas mesmo assim ele lembrou de sua mãe. Maria, nessa história, né, ela é parte importante porque ela cedeu a sua juventude para criar Jesus. Maria tem um fato importante nessa história, que foi ela quem educou Jesus. Foi ela quem ensinou a andar,
Foi ela que deu para ele a papinha dos 6 meses, deu para ele o leite materno, deu para ele toda a alimentação que era necessária para que ele crescesse forte. Deus deu para ela uma missão muito importante. E ela cumpriu com o compromisso dela. Maria não estava crucificada, ali não estava sendo crucificado um homem qualquer para Maria. Além do Salvador, era o seu próprio filho. E quando eu li a história, quando foi passado para mim o texto, que eu fui buscar a história na Bíblia e em outras traduções, eu vi uma coisa que eu não tinha visto ainda. Maria sofria 2 vezes pelo seu Salvador e pela morte do seu filho. Os textos dizem que Maria, ela não aceitava muito ela ainda não conseguia entender aquela missão de Jesus, mas ela respeitava ele, porque era a missão dele. Aí eu venho no texto, diz que Jesus entregou Maria para um discípulo. Aí eu pergunto, por que Jesus não deixou sua mãe com seus irmãos? Porque ele tinha irmãos. Aí eu imaginei e entendi o seguinte: porque eles ainda não o tinham recebido pela palavra, pela fé viva. E além disso, quem poderia cuidar melhor de Maria do que um discípulo, a quem ele amava? Então, irmãos, os textos, as traduções bíblicas, elas dizem que os irmãos de Jesus, eles ainda não tinham recebido esse ministério de Jesus. Eles ainda não tinham entendido isso. Eles não tinham aceitado isso. Aí, como diz aqui, os próprios irmãos e a mãe, eles não aceitavam essa missão dele. Qual é a mãe que aceitaria que o filho morresse por toda a humanidade? Porque ele não conhecia, porque ele blasfemava. Dificilmente aceitaria. Nenhum dos irmãos de Jesus o acompanhou até a cruz. Isso também pode ter sido um fato do qual Jesus não pôde entregar a mãe dele para outra pessoa. Mas o mais importante, Jesus deixou a mãe dele com o discípulo mais próximo, que era João. Jesus, ele foi o filho mais responsável, porque Jesus, ele só começou seu ministério depois que os seus irmãos, eles já estavam com uma idade para que eles pudessem trabalhar e ajudar no sustento da casa. Porque o seu pai José já havia falecido, e ele é quem trabalhava, e ele é que ajudava no sustento da casa. Jesus, ele foi tão responsável que ele só cumpriu seu ministério depois que tudo isso se passou. Aí eu vou ler um texto que eu escrevi, porque senão eu poderia esquecer, textinho rápido. Vejo que Jesus foi um filho exemplar. Ele poderia ter confiado a Maria a um de seus irmãos, mas preferiu confiá-lo a um discípulo. João, após os demais acontecimentos, levou Maria para Éfeso, cuidou dela até o fim de seus dias. Fico imaginando Maria vendo o sofrimento de seu filho. Para todos, ele era o Salvador, mas para ela era algo mais. Era seu filho, filho do seu ventre, que foi amamentado por ela, ensinado a andar, falar e todas essas coisas. No dia seguinte, ela estava lá para cuidar dele, mais uma vez, e então soube que ele havia ressuscitado. Quem poderia dizer para ela que não sofresse? Era o seu filho, e só isso que ela entendia na hora da dor. Como dói ver um crente ignorar e criticar Maria, se nem mesmo o Eterno desprezou. Quando nós dizemos isso, irmãos, é porque nós não devemos idolatrá-la, nós não devemos achar que ela é
virgem, pura, santa. Não. Quando ela foi escolhida, sim. Nós temos que entender que ela faz parte dessa história. Que o papel dela também é importante nessa história. Nós devemos lembrar dela como uma mulher que decidiu abrir mão da sua vida em prol de uma história, em prol de um acontecimento, um fato histórico. E ainda digo mais para os irmãos: nem o Eterno desprezou Maria, então nós também não devemos desprezá-la. Nós devemos entender a sua posição na história toda, que sem ela essa história não teria acontecido. Então, irmãos, isso é para os irmãos, para nós tentarmos entender, que para mim também foi importante ler essa mensagem, ler essa palavra, o quanto Jesus amou, o quanto Ele amou o seu povo, né? Aqui foi falado do perdão, né? Dos pecadores lá da cruz. E o que nós recebemos de tudo isso, né? Em Abacuque diz que a sua misericórdia ela se renova todos os dias. Em Coríntios fala sobre o amor, que se não houvesse amor seria como o sino que time. Então, eu acho que o mais importante de hoje, que nós aprendemos hoje aqui, que nós podemos destacar, é que Deus ele nos amou, entregando o seu único filho para morrer por nós. E eu pergunto para os irmãos, o que eu tenho feito por isso? E eu também deixo essa pergunta para os irmãos, e o que nós temos feito? Imagino eu que todo o sacrifício que nós façamos seja nada se comparado ao que Ele fez por nós. Então nessa manhã eu deixo a palavra, a terceira palavra, que é o amor. Que nós possamos amar uns aos outros como Ele nos ensinou a amar, dando o seu Filho e se doando na cruz por nós. Amém? Bom dia, PIB de paciência. Dá para ver que todos vocês são como a minha esposa. Vocês já acordam bonitos. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. Vamos falar sobre a quarta palavra de Jesus na cruz, palavra de angústia. Quando eu recebi esse texto pelo e-mail lá, achei engraçado, porque me fez lembrar de quando eu era embaixador do rei. Quando eu era embaixador, ali perto da casa do Neemias, numa pracinha que tem ali, tinha um hamburgão que a gente costumava dar um paninho ali para comer aquele hamburgão. E tinha uma galera boa de Bíblia naquela época. A galera gostava de estudar, ver umas pegadinhas bíblicas assim. E esse versículo era um dos versículos que a gente costumava discutir bastante. Deus desampara alguém? Não. Deus já desamparou alguém? Não. Então por que Jesus aqui, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Pegadinha, né, irmãos? Mas não é difícil entender, não. Vamos explicar isso aqui agora rapidinho. Vamos ler o texto, para ficar melhor, né? Mateus 27, versículo 45, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Só até aí, amém? Essa é a quarta palavra, a palavra de angústia. Irmãos, Jesus, antes de morrer na cruz, ele sabia de tudo que ele ia passar. Ele sabia da dor, sabia do sofrimento, sabia da vergonha, ele sabia tudo que ele ia passar ali. Tanto é que lá no Getsemane, aquele momento de angústia, foi justamente porque Jesus sabia de tudo que ele iria passar na cruz. Só que neste momento aqui aconteceu algo que Jesus não sabia como era. Aconteceu algo de diferente. Então Jesus aí clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O que será que aconteceu naquela hora?
Será que Deus abandonou Jesus? Será que Ele largou Jesus de lado? O que aconteceu? Primeiro vamos analisar o texto. Se vocês forem observar, vê se na Bíblia de vocês está igual na minha. O autor, quando traduziu, ele colocou aqui, Deus meu, por quê? Reparem, irmãos, que o porquê está separado. Pessoal que gosta de português aí, vamos ver lá o que acontece, as regrinhas dos porquês. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, sem acento. Mas eu copiei da internet. Porquê separado? É do jeito que está aqui, irmãos, na minha Bíblia. Na sua está assim também? Porquê separado? Quando não estiverem presente a razão e motivo. E ainda diz assim, podemos ainda trocar o porquê, né, pelo qual motivo pode ser trocado, sem alterar o sentido da frase. Naquele momento ali, irmãos, Jesus, ele carregava sobre seus ombros todos os nossos pecados. Amém? E quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque aconteceu algo que nunca havia acontecido na vida de Jesus. Por um momento, quer dizer, durante toda a sua crucificação, eu posso garantir para os irmãos que Deus, o Pai, estava ali com Jesus. Né? Durante todo o seu sofrimento, aquela vergonha, aquela angústia, Deus estava ali. Jesus passando por tudo aquilo, ele sentia a presença do Pai por perto. Mas de repente Jesus olha e sente o Pai distante. O que aconteceu? O que houve? Eu nunca senti isso antes. Foi assim que Jesus se sentiu. Não porque o Pai o abandonou, mas porque todos os nossos pecados estavam sobre os seus ombros. E a Bíblia diz lá em Isaías 59 que os nossos pecados, elas fazem a separação entre o homem e Deus. Então ali, irmãos, Deus, ele não abandonou a Jesus. Mas ele não conseguia ficar próximo daquele pecado que estava junto dos ombros de Jesus, que eram os nossos pecados. Então Jesus sentiu ali o Pai se distanciando dele, algo que ele nunca tinha sentido antes. Porque Jesus, ele conhecia a consequência do pecado. Mas Jesus, ele nunca tinha sentido na pele o que realmente o pecado ele faz, que é afastar Deus de nós. Irmãos, muitas pessoas dentro da igreja estão assim. Estão deixando Deus se distanciar por causa do pecado. E às vezes não percebem isto por causa da prática do pecado. Então se acostumaram com isso e não percebem Deus ficando cada vez mais distante. Mas Jesus ali, que nunca havia pecado, no momento que ele sentiu o peso do pecado, que o Pai se afastou dele, ele sentiu que algo de diferente aconteceu. Eu já vou terminar por aqui. Irmãos, quando nós fizermos algo que você sentir que entristece a presença do Senhor, na mesma hora peça perdão e diga, Senhor, não se afaste de mim. Porque se você pecar, o Pai se afasta. E se você continuar na prática do pecado, Ele vai se afastando cada vez mais. Mas o Pai, Ele nunca nos desampara. Porque Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E foi por isso que Ele se afastou ali, não de Jesus, mas do pecado de todos nós que estávamos sobre Ele. E esse clamor de Jesus foi justamente pelo fato dele não entender o que estava acontecendo. O Pai me abandonou? Não, não foi isso. Ele simplesmente não conseguiu ficar próximo de todo aquele pecado, porque foram muitos irmãos que estavam sobre Jesus. Amém? Quarta palavra, a palavra de angústia de Jesus na cruz. Amém? Agora eu vou estar fazendo a quinta palavra de Jesus e logo após o Jefferson com a sexta. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estudando ontem sobre a palavra que eu ia trazer, que diz a palavra de sofrimento físico de Jesus. E a gente percebe que sempre foi um desafio ao longo da história entender a pessoa de Jesus. Como é que pode? Ele era meio homem, meio Deus. Ele era só Deus, ele era só homem. E a partir disso, algumas teorias
que nós vamos ver que são teorias erradas, surgiram, como por exemplo a teoria gnóstica, que dizia que o Cristo divino entrou em Jesus no seu batismo e na hora de sua morte o Cristo divino teria se retirado. Outros dizem que ele não sofreu dor, que aquilo foi um teatro, porque ele era Deus. Só que o que a Bíblia nos ensina é que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E que Jesus sofreu sim. Jesus, a Bíblia diz que a angústia dele era tão grande que no Getsêmane o seu suor saía com sangue. E muitos já devem ter lido um médico francês que escreveu sobre esse acontecimento. Ele diz que para aquilo acontecer é uma angústia tremenda, muito grande. Também é verdade que Jesus sofreu quando foi açoitado. Quem já viu aquele filme Paixão de Cristo, viu que no açoite, na ponta, tinha pedaços de chumbo que quando batia na carne cortava. Da mesma forma, Jesus sofreu quando a coroa de espinhos penetrou no seu couro cabeludo. E o médico diz que quando o couro cabeludo é rompido, sangra muito e dói muito. Quando chega o momento da crucificação, o que os médicos dizem é que ele já estava completamente exausto. Muitos teriam entrado em estado de choque e já teria morrido ali mesmo. Mas ele não, ele suportou. E ele ainda teve que carregar o travessão da cruz. E ele caía. E o médico vai falando que aquele travessão nas suas costas já ralada. Toda vez que ele desequilibrava, aquela madeira roçava nas suas costas e mais feridas eram abertas. O que me chamou a atenção estudando sobre isso é que Jesus sofreu em sua humanidade sim, mas porque ele como Deus escolheu assim. Ele sabia que se ele não pagasse por nós, nós teríamos que pagar. O que eu tiro de conclusão então com esse sofrimento físico de Jesus? Foi um sofrimento tão grande que Isaías 53 chega a dizer que ele foi moído. Você já viu no açougue alguém moendo carne? Passa uma vez, depois pega e passa de novo, e pega aquele negocinho e bate. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu sim. E eu aprendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje eu tenho paz, se hoje você tem paz, se hoje a gente pode botar a cabeça no travesseiro certo da salvação, foi porque ele pagou o preço. E outra coisa que nós aprendemos com esse sofrimento é que se hoje você sofre em alguma área da sua vida, seja ela qual for, você pode chegar a Deus com confiança, porque Ele sabe que é sofrer. Porque Ele sofreu por nós, sofreu por mim, sofreu por você. Então não duvide do sofrimento de Jesus. Ele sofreu por amor. Amém? Irmão Jefferson. A sexta palavra é uma palavra muito boa de ser pronunciada. É a palavra de vitória. Uma coisa que a humanidade hoje busca, que nós buscamos, vitória. Há uns anos atrás, participando de uma campanha política lá em São Pedro da Aldeia, de segunda a quinta a campanha era visitando as famílias, era fazendo reuniões, mas às sextas, sábados e domingos acontecia os comícios. E eu me lembro que o vice-candidato a vice-prefeito de São Pedro da Aldeia, todos os comícios que ele participava, que ele discursava, ao final ele fazia assim com 2 dedos e dizia: quero ver da vitória. E ele terminava o seu comício dizendo 3 vezes: vitória, vitória, vitória. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 19, vamos ler os versos 29 e 30. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado.
a última palavra de Jesus naquela cruz. Jesus foi um vencedor. Jesus foi um vencedor após tanto sofrimento, após sofrer tanta angústia, como o irmão Felipe falou, a ponto de suar sangue nos momentos que antecederam a sua crucificação. Jesus foi um vencedor, apesar de sua vida inteiramente dedicada à prática do bem, a despeito da enorme popularidade, admiração que gozava. Os 4 narradores da vida de Jesus registram que ele morreu como um criminoso, exposto entre 2 malfeitores. A julgar pela aparência imediata, sua missão fracassou. Há uma enorme diferença entre consumir e consumar. Jesus Cristo consumiu a sua vida em prol dos outros, em prol da minha vida e da sua vida. Ora uma palavra, ora um toque, ora um milagre, ora um olhar, sempre uma bênção. Jesus se consumiu para consumar. Cristo morreu para cancelar nossa dívida impagável com Deus. E ressuscitou para nos dar plenitude de vida. Nosso desafio é viver na contramão do desperdício da sociedade consumista. Viver para consumir não é vida cristã. Antes, o seguidor de Jesus consome a vida andando nas boas obras que Deus lhe preparou de antemão. Jesus venceu. O que você fará com a sua salvação? Consumir as bênçãos da vida cristã ou consumir o propósito de Deus para a sua vida? Comece entregando-se como sacrifício vivo. Comece entregando-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois depois entregue seu esposo ou sua esposa. Entregue também seus filhos. Entregue seus bens a Deus. Ore para que você e sua família vivam menos para consumir e mais para consumar. Tem um hino do cantor cristão que diz: morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Paulo, ele escreve: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas também está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas ele conclui: mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe. A última palavra da cruz, ela é uma palavra de um fechamento. Se você puder abrir aí seu texto, Lucas capítulo 23, foi interessante demais, não sei se você percebeu isso ou sentiu isso, mas ouvi os irmãos, os que estão se preparando para o ministério, estudando. Faltou o Jovelino, nós não conseguimos falar com o Jovelino durante a semana. Estamos de muitas maneiras, então eu vou fazer a parte que completaria, né, na sequência das 7 palavras. Nós temos 7 vocacionados estudando no seminário, a gente fica feliz por conta disso. 7 irmãos da nossa igreja, então eu vou fazer a parte dele. Lucas 23, 46. Lucas 26, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa 7ª palavra, irmãos, é a palavra de entrega, porque está concluindo tudo o que aconteceu. E olha, meus irmãos, ele entrega a sua alma, ao seu psique, seu corpo, sua vida nas mãos do Pai, como entregando não um corpo derrotado. E muito bem dito aqui pelo Felipe, aliás pelo Jefferson, que
que falou a palavra da vitória. Ele não está trazendo um corpo moribundo, muito pelo contrário. Ele está trazendo uma oferta, um aroma suave nas mãos do Senhor. Quando ele diz, Senhor, eu te entrego o meu espírito, eu estou concluindo a minha obra, porque ele fez tudo, irmãos. Porque Jesus, ele entrega a Deus o seu espírito, que naturalmente é aquilo que a gente tem de mais sagrado, é a menina dos olhos, é a razão da nossa existência, é o sopro da vida. A razão disso, irmãos, é porque ele foi fiel na sua missão. Ele pôde devolver ao Pai com a alegria de quem concluiu até o final com fidelidade, com exatidão, com entrega total. Não me lembro qual dos irmãos mencionou aquela palavra que ele deu na cruz também ao ladrão da cruz. Grande exemplo de que até o final ele foi fiel. Ora, irmãos, até no meio do sofrimento, 6 horas de vitupério, ele ainda aproveita aquele momento para ganhar mais uma almazinha, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma pessoa que deu um grande exemplo, imitou a Jesus também nisso, por isso ele falou que ele viveria para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, capítulo 20, 24, diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele completou a sua tarefa, irmãos, porque ele pôde dizer que até o final a sua grande alegria era servir ao Senhor. Nessa última palavra, a palavra da entrega, ou da conclusão, ela tem sentido porque Jesus foi fiel em tudo que ele viveu para poder realizar a sua tarefa. E ele entrega também a sua alma ao Senhor, pelas expressões do capítulo 23, verso 46 de Lucas, porque ele confia em quem ele está entregando. Quando ele conclui tudo aquilo, ele entrega ao Senhor, porque é ao Senhor o depósito final, a coroa, o detentor da coroa final. O Salmo 37, verso 5, também nos estimula. Entrega, vamos dizer juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mais uma vez, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e o mais ele fará. É isso aí, irmãos. Ele ressuscitou. Essa mensagem das 7 palavras da cruz, as 7 palavras, né? A mensagem fica muito própria para o culto de sexta-feira, que é o culto da agonia, né? Mas nós estamos usando essa mensagem no culto da ressurreição, porque ela conclui com a grande vitória que o Senhor Jesus teve por nós. Se eu viver como Jesus viveu, para a glória dele, ele também vai tomar em suas mãos a minha vida. E eu confiarei nele assim como o Senhor confiou, porque ele tem sido plenamente fiel. Senhor, nessa manhã eu quero também, como Jesus, completar a minha carreira. Eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo meu irmão, minha irmã tem, mas nós queremos concluir o que temos pela frente, vivendo somente para a glória de Deus. Que o nosso corpo, alma, psique, espírito possam ser verdadeiramente entregues a Ti. E ó Deus, nós queremos fazer isso porque queremos completar a nossa missão. E ó Deus, por uma única razão: se o Senhor tem sido fiel até aqui, sem sombra de dúvidas, serás fiel até a conclusão da nossa existência. Glória ao Teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome de um Deus fiel, que ressuscitou o Seu Filho, que nos ressuscitará também. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para a glória de Jesus.